Na quarta semana do 25º Curso Nacional de Formação Inicial da ENAMAT, os 71 juízes recém-empossados visitaram as turmas do Tribunal Superior do Trabalho e participaram de laboratórios de resolução de conflitos. O professor de Teoria do Direito da Universidade de Brasília, Isaac Reis, falou sobre a racionalidade decisória e a relevância do discurso e da argumentação jurídica para a melhor atuação e compreensão do juiz do trabalho. Para ele, é fundamental permitir que a comunicação entre as partes ocorra de maneira sensível, respeitando sempre as diferenças, como regionalismos e especificidades profissionais. Hoje o juiz é uma figura, cada vez mais uma figura pública, que interage com as partes, com os advogados, com a comunidade jurídica e com a sociedade, não só na decisão de casos, mas também na produção de pautas políticas, sobretudo em relação à defesa de direitos, à defesa da ordem jurídica, à defesa da Constituição. Esse papel hoje ele é fundamental para a legitimação do próprio Poder Judiciário. O Poder Judiciário, não sendo um poder eleito, ele se legitima exatamente pela qualidade argumentativa e pela qualidade retórica de suas decisões e dos seus pronunciamentos, tanto decisórios como não decisórios. O juiz do trabalho, Ricardo Córdova Diniz, destacou a necessidade de o juiz ir além da técnica jurídica para obter sucesso na abordagem entre partes e testemunhas. Quando eu digo sucesso, é obter as respostas mais sinceras possíveis, mais próximas da verdade, o que estabeleça a maior probabilidade de verdade para dentro de um processo. Isso traz conteúdo ético para o processo. Isso traz mais certeza para o processo, isso traz mais respeito para o judiciário, isso traz mais respeito para o juiz e o juiz acaba, em última análise, exercendo uma influência maior sobre as partes e ele sendo mais respeitado, muitas vezes ele consegue solucionar, por exemplo, por conciliação, as coisas de forma mais fácil. O combate ao trabalho escravo foi tema da palestra mediada pelo integrante do Conselho Nacional de Justiça, juiz do trabalho Francisco Luciano de Azevedo Frota. Ele defendeu que o combate ao trabalho em condições análogas à escravidão passa pelo cumprimento dos princípios estabelecidos na Constituição Federal. Nós temos uma Constituição da República de 1988 que tem como princípio fundante o respeito à dignidade da pessoa humana e ao valor social do trabalho. Quando você tem isso como seus primados básicos nas decisões judiciais, você está combatendo no seu dia a dia forense, nas suas decisões judiciais, todas as formas de aviltamento da dignidade da pessoa humana. A gente não precisa nem ir para a legislação ordinária. A Constituição já é suficiente para a repressão a esse tipo de crime de lesa humanidade que já era para ter sido abolido há muito tempo e nesses tempos de neoliberalismo ele tem apenas se aguçado. O juiz do trabalho Benhur Klaus tratou das tutelas provisórias e as técnicas jurídicas do sistema de direito que tornam a execução mais eficaz. Essas técnicas são técnicas jurídicas previstas na legislação e que nos permitem exercer uma maior coerção em relação ao devedor que resiste a cumprir as suas obrigações. Eu falaria, por exemplo, em hipoteca judiciária, em indisponibilidade de bens, em alienação antecipada de veículos e outras técnicas que nós podemos utilizar, que estão previstas em lei e que nos permitem potencializar a efetividade da execução. O procurador regional da República e professor da Universidade de São Paulo, André de Carvalho Ramos, falou sobre a perspectiva internacional dos direitos humanos, aplicada à realidade brasileira. O Brasil está absolutamente vinculado, desde a sua Constituição até a tratados internacionais relacionados ao direito do trabalho. É entender que essa vinculação se dá sempre em prol da dignidade, em prol dos direitos dos trabalhadores. E não basta simplesmente invocarmos textos internacionais sem entendermos como se dá a interpretação desses textos. Se nós interpretarmos esses textos internacionais de maneira puramente local, nós desvirtuaremos a própria ideia de internacionalização e, com isso, vamos ferir de morte o universalismo dos direitos humanos. É de se lembrar que em 1919, quando foi criada a Organização Internacional do Trabalho, foi reconhecido que o ser humano, não importa a sua nacionalidade, não importa onde que ele se encontre, ele possui direitos e esses direitos têm que ser implementados no Brasil.